Não deixe o samba morrer. E o Magapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Bom dia, oficialmente falando. Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, eu também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. A ideia desse canal é construir uma paródia, e diga-se de passagem, sempre sofrível, mas com o objetivo de fazer uma revisão sobre os assuntos trabalhados nas nossas aulas de história. A revisão de hoje é sobre a definição do que é história, o ofício do historiador e a divisão que se faz do período chamado de pré-história. Para a revisão de hoje, a paródia foi construída com a música Fio de Cabelo, que se eternizou nas vozes de Chitãozinho e Chororó. E para você se situar, se você gosta da música, para você se situar, um trechinho aí da música cantada por eles. Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo, na tela. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou. Para quem gosta de música sertaneja, Fio de Cabelo é um clássico. Para a nossa paródia, ela ajuda por quê? Porque ela é uma música muito conhecida. Mesmo que nem todos gostem do ritmo musical, ela é uma música muito conhecida. Beleza, vamos à paródia. Antes de qualquer coisa, né? Porém, contudo, entretanto e todavia, como eu já disse, a paródia é horrível. Mas só que para algumas pessoas, para alguns alunos, ela auxilia na compreensão do conteúdo. E somente por isso, somente por essa razão, por esse motivo nobre, é que eu resolvi pagar esse mico aqui na Rede Mundial de Computadores. Só que um outro ponto é que eu não tenho o menor talento vocal. Por isso, tive que terceirizar a cantoria. Chega de conversa, vamos à paródia, sofram aí, na tela. Quando se estuda história, qualquer coisa serve para recordar. As fontes históricas são de prestígio e têm muito valor. Cabe ao historiador agora interpretar os fatos, colocar cada peça no seu devido espaço, configurar o cenário que ele organizou. E hoje o que eu encontrei me deixou estarrecido. Um pedacinho humano que existe, um fio de cabelo do Paleolítico. Lembrei da Revolução Agrícola que foi no Neolítico, daquele tempo do ferro fundido que marca o início da Era dos Metais. Se estuda a história, qualquer coisa serve para recordar. Então, né, como eu disse para vocês, a paródia é horrível, sofrível, mas ela tem uma boa intenção, ajudar você, aluno, a fazer a sua revisão. Como eu disse, ó, presta atenção, revisão. A paródia, ela não substitui o que seu professor diz dentro de sala de aula, ela não esgota o conteúdo do seu livro didático, ela é apenas mais uma ferramenta para auxiliar nos seus estudos. Feitos os esclarecimentos, agora vamos pegar a paródia ponto a ponto para a nossa revisão. Lembrando, estudar história é moleza, mais fácil que fazer miojo. Vamos à primeira parte da paródia. De cara, nos deparamos com o termo fontes históricas. As fontes históricas são o objeto de estudo do historiador. Pelas fontes históricas é que o historiador reconstrói o passado. Aproveitando o momento, para melhor compreensão do que são fontes históricas, vamos definir o que é história. Não existe, primeira coisa, não existe uma única definição. Existem diversas definições. O brasileiro Sérgio Buarque de Holanda define história como o estudo do que os homens do passado fizeram, das ideias que tinham, da maneira pela qual viviam. Sendo assim, o que as fontes históricas nos possibilitam? As fontes históricas nos possibilitam a reconstrução da vida desse homem do passado. Por isso, como eu já disse, elas são objeto de estudo do historiador. E como diz a paródia, elas são de prestígio e têm muito valor. Tenha em mente o seguinte, cada profissional se interessa por um determinado assunto. O mecânico se interessa por automóveis. O médico se interessa pela saúde do seu paciente, pelo corpo humano. O historiador se interessa pelas fontes históricas.
Você pode estar aí se perguntando, me dê exemplos de fontes históricas, professor. São muitos exemplos. Você pode utilizar utensílios domésticos, ferramentas agrícolas, fotos, pinturas, músicas, enfim, qualquer vestígio que auxilie na reconstrução do passado. Então tá, beleza. Para arrematar, o que o historiador faz com as fontes históricas? É como diz a paródia. Cabe ao historiador agora interpretar os fatos, colocar cada peça no seu devido espaço, configurar o cenário que ele organizou. Sendo assim, finalizando, as fontes históricas podem fornecer informações que vão permitir ou que podem permitir a reconstrução do passado, para que nós possamos compreender como as pessoas do passado viviam, os seus costumes, as relações sociais que os homens do passado estabeleceram. Certo? Fechou? Então, beleza. Vamos para a próxima parte da paródia. A segunda parte da paródia fala sobre a pré-história. Vamos começar definindo o que é pré-história. Acompanhe aí na tela. Pré-história foi um termo criado pelos pensadores do século XIX que diz que a pré-história é toda a história humana que aconteceu anterior à invenção da escrita. Ponto. Vale um questionamento aí, galerinha. Pergunto aos senhores, existe história na chamada pré-história? Sim, existe história na chamada pré-história. Embora o termo pré possa induzir você, aluno, a acreditar que a pré-história é um período anterior à invenção da história, isso não é verdade. Existe homem na pré-história? Sim, existe homem na pré-história. Se existe homem na pré-história, existe história. O homem é o sujeito histórico. Justamente por isso, o termo pré-história nem é mais tão utilizado. O mais sensato é você falar na história anterior à invenção da escrita e na história depois da invenção da escrita. Certo? Correto? Compreendido? Então, fique claro, para os pensadores do século XIX, qual foi o marco que dividiu história de pré-história à invenção da escrita? Mas hoje isso é bastante questionado porque no século XIX as fontes históricas escritas tinham mais relevância do que as demais. Hoje isso não mais ocorre e as demais fontes históricas, mesmo aquelas que não são escritas, os demais vestígios da presença humana são tão valorizados quanto a escrita. Sem sombra de dúvidas, a escrita é de fundamental importância, ela ajuda na compreensão. Um documento escrito, por mais simples que possa ser, ele facilita em muito na compreensão do modo de vida do passado, mas ele não pode ser a única referência para a compreensão desse passado, ok? Vamos para o próximo passo. A pré-história, galerinha, como você pode ver aí na paródia, ela é dividida didaticamente em 3 períodos. Período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Vamos falar um pouquinho aí sobre cada um desses períodos, começando pelo paleolítico. Paleolítico, idade da pedra lascada, é onde começa toda a aventura humana. De maneira geral, pode-se dizer que no paleolítico os homens eram nômades, ou seja, não tinham residência fixa, eram caçadores e coletores, inventaram as primeiras ferramentas de pedra lascada para caça e pesca, dominaram o fogo, inventaram e aperfeiçoaram a arte rupestre, que você pode acompanhar aqui do lado. Além disso, já no final do período paleolítico, começa o processo de sedentarização e o cultivo de algumas plantas. Beleza, caminhando. A paródia também fala sobre o período neolítico e a revolução agrícola. Tá. No período neolítico, galerinha, aconteceu algo de fundamental importância para a configuração da sociedade que nós temos hoje. O que foi que aconteceu? A revolução agrícola ou revolução neolítica. Ou seja, o homem aprendeu a plantar, o homem aprendeu a cultivar o seu próprio alimento. E o que isso possibilitou? Isso possibilitou uma série de coisas. O homem, de fato, agora passou a ser sedentário. Ou seja, a sedentarização, que começou no final do período paleolítico, agora se concretizou. O homem sabe plantar o seu próprio alimento. Por isso, ele não precisa ficar mudando de um local para outro. Isso faz com que o homem se dedique
a construção de habitações para se sentir seguro. O próximo passo, ele olha ao redor e percebe, ó, eu posso domesticar animais para me auxiliar nesse processo. O fato é que, a partir da Revolução Agrícola, a qualidade de vida do ser humano melhora. Sendo assim, isso leva a um crescimento populacional. Esse crescimento populacional leva ao surgimento das primeiras cidades. O surgimento das primeiras cidades exige a criação da política, exige a criação da ideia de Estado, ou seja, exige a ideia de um poder centralizador, alguém que estará acima dos chefes de família, que vai ditar as regras do jogo, que vai tornar a vida em sociedade possível. Perceberam? Tudo isso aconteceu em decorrência da Revolução Agrícola. Sendo assim, foi o que eu falei, a Revolução Agrícola é de fundamental importância para a configuração da sociedade que nós temos hoje. Por fim, o último dos períodos é a Idade dos Metais. O que é a Idade dos Metais? O homem deixa de utilizar a pedra e agora começa a utilizar os metais. Na paródia, eu mencionei com vocês o ferro, mas na verdade a Idade dos Metais possui uma subdivisão. A Idade dos Metais ela é subdividida em Idade do Cobre, Idade do Bronze e, por fim, propriamente dito, a Idade do Ferro. São esses 3 períodos que compõem o momento em que o homem começa a utilizar o ferro e abandona a pedra. E é justamente esse domínio do ferro que vai dar um salto para o próximo passo da humanidade. As civilizações que dominaram a técnica, a arte do ferro, se sobressaíram em relação às demais. Finalizando, então, como você pode perceber, existe muita história na chamada pré-história, certo? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Ao final do vídeo eu vou deixar a bibliografia que foi consultada. Quer saber mais sobre o assunto? Faça suas pesquisas, consulte seu livro didático, converse com seu professor. Quer ter acesso somente à paródia, sem a explicação? O link vai estar aqui na descrição, pode acessar, fique à vontade. Como eu disse lá no início, estudar história é moleza, mais fácil que fazer miojo. Mas tem alguma dúvida? Visite o História Mal Cantada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso, História Mal Cantada. Fui. Obrigado.